Os antigos egípcios chamavam sua terra de Kemet, que significa terra negra. Isso se referia ao solo preto e fértil que revestia as margens do rio Nilo. O Nilo era a força vital do Antigo Egito. Ele fornecia água para suas plantações, transporte para seus bens e uma fonte de vida na paisagem árida do deserto. Por mais de 3.000 anos, este poderoso rio nutriu uma das civilizações mais influentes da história humana. De suas margens férteis surgiram cidades magníficas, pirâmides imponentes e uma cultura rica em arte, religião e inovação. O rio Nilo corre para o norte através do Egito e deságua no mar Mediterrâneo. Todos os anos o rio inundava, depositando um rico limo na terra. Essa inundação anual era essencial para a agricultura egípcia, permitindo que os agricultores cultivassem um excedente de plantações. A abundância proporcionada pelo Nilo permitiu que os antigos egípcios desenvolvessem uma sociedade complexa e sofisticada. Eles eram hábeis agricultores, arquitetos, engenheiros e artistas. O Nilo não era apenas uma fonte de vida, mas também um meio de transporte. Os egípcios construíam barcos com juncos de papiro e tábuas de madeira. Esses barcos eram usados para transportar pessoas, mercadorias e até mesmo enormes blocos de pedra para suas construções monumentais. O rio também era uma fonte de entretenimento e recreação, com a pesca e os passeios de barco sendo passatempos populares. O Nilo era central para a mitologia e religião egípcias. Ele era visto como uma fonte de vida e morte, representando a natureza cíclica da existência. O deus Hapi personificava as cheias do Nilo e sua imagem adornavam as paredes dos templos, simbolizando fertilidade e abundância. Os antigos egípcios estavam profundamente conectados ao rio, e sua civilização floresceu graças às suas águas vivificantes. Nenhuma imagem é mais associada ao Antigo Egito do que as pirâmides. Essas estruturas colossais, construídas como túmulos para os faraós, são um testemunho da engenhosidade e destreza arquitetônica desta antiga civilização. Construídas com milhões de blocos de pedra pesados, precisamente cortados e encaixados, as pirâmides continuam a inspirar admiração e espanto no mundo moderno. As pirâmides mais famosas são as de Gizé, nos arredores do Cairo moderno. A Grande Pirâmide de Gizé, construída para o faraó Quéops, é a mais antiga e a maior das 3 pirâmides principais de Gizé. É uma maravilha da engenharia, com mais de 2 milhões de blocos de pedra, alguns pesando até 80 toneladas. As pirâmides não eram apenas túmulos, mas também símbolos do poder e divindade do faraó. As pirâmides foram construídas ao longo de um período de séculos, com cada faraó adicionando a grandeza das estruturas existentes. A construção das pirâmides foi um empreendimento enorme, exigindo o trabalho de milhares de trabalhadores qualificados. Esses trabalhadores não eram escravos, como muitas vezes são retratados, mas sim artesãos e trabalhadores qualificados que eram pagos por seus serviços, como um mutirão. Dentro das pirâmides, arqueólogos descobriram câmaras funerárias elaboradas, repletas de tesouros e provisões para a vida após a morte. As paredes dessas câmaras eram frequentemente decoradas com hieróglifos complexos e cenas da mitologia egípcia. As pirâmides oferecem um vislumbre das antigas crenças egípcias sobre a morte e a vida após a morte. Eles acreditavam que a morte não era o fim, mas uma transição para outro reino. Durante séculos, os hieróglifos do Antigo Egito permaneceram um mistério para o mundo. Esses símbolos intrincados, esculpidos em pedra e pintados em papiro, eram mais do que apenas uma forma de escrita. Eles eram uma forma de arte, um meio de comunicação com o divino e uma janela para as mentes dos antigos egípcios. Hieróglifos são uma combinação de elementos logográficos, silábicos e alfabéticos. Isso significa que alguns símbolos representam palavras inteiras, outros representam sílabas e ainda outros representam sons individuais.
Este sistema complexo de escrita foi usado para registrar tudo, desde textos religiosos e decretos reais até cartas pessoais e listas de compras. A Pedra de Roseta, descoberta em 1799, foi a chave para desvendar os segredos dos hieróglifos. Esta tábua de pedra, inscrita com o mesmo texto em 3 escritas diferentes, hieróglifos, escrita demótica, uma forma cursiva da escrita egípcia, e grego antigo, forneceu aos estudiosos os meios para decifrar a antiga língua egípcia. A decifração dos hieróglifos revolucionou nossa compreensão da civilização egípcia antiga. Ela nos permitiu ler seus textos, entender suas crenças e obter insights sobre suas vidas diárias. Hoje, graças ao trabalho de estudiosos dedicados, podemos ler as palavras dos antigos egípcios e mergulhar em sua cultura rica e fascinante. Seção 4. Deuses e deusas do Antigo Egito. Os antigos egípcios eram politeístas, acreditando em uma multidão de deuses e deusas que controlavam vários aspectos da natureza, da vida humana e da vida após a morte. Seu panteão complexo de divindades, frequentemente retratadas como parte humana, parte animal, refletia sua profunda conexão com o mundo natural e sua crença na interconexão de todas as coisas. Entre os deuses mais importantes estavam Ra, o deus Sol, que navegava pelo céu a cada dia em sua barca solar; Osíris, o deus do submundo e juiz dos mortos; Ísis, a deusa da magia e cura, conhecida por seu amor e lealdade ferozes; e Horus, o deus da realeza com cabeça de falcão e protetor do Egito. Cada divindade tinha sua própria personalidade, poderes e responsabilidades únicos, e suas histórias e mitos estavam entrelaçados com a estrutura da vida egípcia. Templos foram construídos por todo o Egito para homenagear os deuses e deusas. Esses templos serviam como centros de culto, onde os sacerdotes realizavam rituais, faziam oferendas e buscavam orientação do divino. Festivais eram realizados ao longo do ano para celebrar os deuses e deusas e para garantir seu favor contínuo. Os antigos egípcios acreditavam que manter um relacionamento harmonioso com os deuses e deusas era essencial para seu bem-estar. Eles viviam suas vidas de acordo com os princípios da Ma'at, um conceito que abrangia a verdade, a justiça, a ordem e o equilíbrio. Ao viver uma vida virtuosa e honrar os deuses, os egípcios acreditavam que poderiam garantir uma vida após a morte favorável. Seção 5. Vida cotidiana no Vale do Nilo. A vida no Antigo Egito era uma mistura de trabalho duro, observância religiosa e prazeres simples. A grande maioria dos egípcios eram agricultores, dependentes das cheias anuais do rio Nilo para sua subsistência. Eles trabalhavam incansavelmente para cultivar plantações como trigo, cevada, linho e papiro, fornecendo alimentos e materiais para suas famílias e para a comunidade em geral. Além da agricultura, muitos egípcios estavam empregados em artesanato e comércio especializados. Artesãos qualificados produziam cerâmica, joias, móveis e outros bens essenciais. Os escribas desempenhavam um papel vital na sociedade egípcia, registrando documentos importantes, mantendo contas e preservando o conhecimento. A família era primordial na sociedade egípcia antiga. Homens e mulheres se casavam jovens e tinham famílias grandes. As crianças eram altamente valorizadas e esperava-se que cuidassem de seus pais na velhice. A educação era importante, e meninos de famílias ricas frequentemente frequentavam escolas para aprender leitura, escrita e matemática. Apesar das exigências de seu trabalho e obrigações religiosas, os antigos egípcios encontravam tempo para lazer e entretenimento. Eles gostavam de música, dança e contar histórias. Jogos de tabuleiro como Senet eram passatempos populares, e competições atléticas como luta livre e natação eram formas comuns de recreação.